Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Hegler. Eu sou um aluno de graduação em Harvard e um dos organizadores da Brazil Conference. É um grande prazer apresentar este painel de investimentos no Brasil. Contamos com 3 especialistas no assunto: a Natália Rodrigues, a Sara Delfim e o Guilherme Benchimol. A nossa moderadora é a Caterine Vieira. A Natália Rodrigues é administradora e orientadora financeira. Em 2019, ela criou o canal Nath Finanças com o objetivo de compartilhar dicas de planejamento financeiro para a população de baixa renda. Atualmente, a Nath é colunista do Jornal Extra, apresentadora do podcast Boletos Pagos e conta com 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. A Sara Delfim é sócia fundadora da Dália Capital, gestora de recursos focada em ações. Antes disso, trabalhou por 20 anos como analista de investimentos em grandes bancos americanos, como Bank of America Merrill Lynch e Bear Stearns. Foi eleita entre as melhores analistas de ações nos setores de aviação, infraestrutura e bens de capital por 12 anos consecutivos pela tradicional Latin American Institutional Investor Magazine. O Guilherme Benchimol é fundador e CEO da XP Inc., uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Em 2018, foi eleito pela Bloomberg uma das 50 pessoas mais influentes do mundo. Virou referência em inovação e empreendedorismo ao democratizar o acesso a investimentos de qualidade para milhões de pessoas e transformar o mercado financeiro do país. A Caterine Vieira, nossa moderadora, é editora executiva do Valor Econômico, onde entrou em 2001. Foi editora de economia no Jornal Nacional, no investishop.com, e repórter e subeditora nos jornais Extra e O Dia. Começou sua carreira no IBASE do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Desejo a todos um ótimo painel e passo agora a palavra para a Caterine. Obrigada, Pedro. Obrigada, boa tarde. Nath, Sara e Guilherme. Obrigada, Brazil Conference, pelo convite e vocês por estarem aqui comigo. Vai discutir esse tema, que é investimentos, um tema que é assim, um xodózinho para mim. Eu há 20 anos, pelo menos, acompanho esse assunto que eu comecei a cobrir lá no Invest Shop, onde eu conheci o Guilherme. Muito tempo, há 20 anos, e continuo acompanhando aí o desenvolvimento desse mercado que acho que ano passado deu assim um salto, né? Eu queria começar falando com vocês sobre isso. Ano passado a gente viu aí assim, ao mesmo tempo essa pandemia, essa loucura, a bolsa tendo tanto solavanco lá, né, um ano atrás, exatamente em março do ano passado, mas ao mesmo tempo muita pessoa física entrando, muita gente correndo para risco, o juro no Brasil caindo aí na mínima histórica. Queria perguntar aí para vocês o que vocês têm visto dos diferentes lugares onde vocês estão, né? Um fundo, a Nath de planejadora aí nas redes sociais, muito, e o Guilherme lá na XP, a plataforma. Como é que vocês têm visto? Realmente vocês acham que a gente entrou aí num novo paradigma desse mercado de investimentos, tá? As pessoas estão realmente, tem muito mais gente investindo, né? A Bolsa chegou a 3 milhões de pessoas físicas. Está mais democrático mesmo, as pessoas estão com mais educação financeira, querendo entender mais de investir. Queria começar aí pela Nath. É um prazer estar aqui, é uma honra poder conversar com todos vocês. Então, eu vejo que a democratização, não só sobre investimento, mas sobre educação financeira, melhorou muito. Há uns anos atrás, não conversávamos sobre onde investir com R$ 10, com R$ 30. Era mais sobre como investir com 1.000, com 5.000, investimentos, mas não era democratizado para um público baixa renda, de falar de uma forma simples, didática. Se você for ler alguns livros há uns anos atrás, você ficava, o que é isso? Por que está falando sobre isso? Hoje em dia,
tanto várias corretoras como a XP, tanto a Sara, estão aqui também democratizando essa informação, esse conhecimento faz muita diferença. Não é só mostrar onde investir, e sim ensinar, trazer educação financeira. Então, eu vejo sim que o investimento, não só investimento, mas como educação financeira, está sendo democratizado de uma forma gratuita, nas redes sociais e principalmente com a internet. Legal. Sara, como é que foi nos fundos? Muitos novos. Então, Caterine, o que você falou, eu acho que foi a mudança, né? O que mudou de fato a vida do brasileiro como investidor. The life of Brazilian people as investor was a very low interest rate. We always had a culture in Brazil of high interest rate, so we didn't do many magic or studies for to increase your cards. We used to put a CDI with a high percent per month. Why did you have to do anything if you are... Num Brasil de juro que cai de 15 para 2, o brasileiro chega num ponto que ele precisaria se reinventar como investidor e buscar outras alternativas de rentabilizar a sua poupança, porque não só o juro caiu, o juro nominal, mas quando você desconta o nível de inflação do ano passado ou desse ano, a gente tem hoje no Brasil uma situação de juro real negativo. Você bota o dinheiro hoje no CDI, você termina o ano perdendo dinheiro de maneira real. Então, isso acho que levou o brasileiro, e isso foi, né, eu acho que um processo combinado junto com canais de educação financeira, como o da Nath, as grandes plataformas digitais como a XP e outras, que democratizaram o acesso à informação, né? Hoje você tem conteúdos de manhã, de tarde, de noite que ajudam os investidores, né? Qual é o cenário macro, o que as pessoas acham do dólar, dos juros, da bolsa. Então você consegue ir filtrando essas informações e consegue de fato entender o que está acontecendo e onde é melhor investir para o seu perfil de investimento, que eu acho que é uma coisa que também tem que ser respeitada, né? Bolsa não é para todo tipo de investidor, assim como renda fixa também não é para todo tipo de investidor, né? Você tem que ter ali uma empatia, né? Uma familiaridade com o produto que você está escolhendo. Mas eu acho que o que levou o brasileiro à bolsa foi de fato a situação do juro zero, né? Do juro muito baixo. E aí depois, assim, deixar o Guilherme falar, mas depois a gente pode entrar aí no detalhe do porquê que a Bolsa andou tão bem em 2020, que foi um ano dramático no mundo inteiro, né? Mas vou passar aí a bola para o Guilherme. Legal. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. Cate, eu acho que a Sara falou tudo. No Brasil nunca existiu a cultura de investimento, né? Nesses últimos 26 anos, desde que nasceu o real, os juros médios do Brasil são de 13% ao ano, mesmo com os 2% atuais, né? Então, investir no Brasil sempre foi muito fácil. Você tinha alto retorno, alta liquidez e baixo risco. Então, não tinha por que ninguém aprender a investir de verdade, como se investe mundo afora. No mundo afora, se você quer aprender a ganhar dinheiro investindo, você tem que aprender a tomar risco, a diversificar, a entender o que é longo prazo. No Brasil, isso não era necessário. Você tinha 13% com liquidez de zero, né? Então, isso não só não leva as pessoas a aprenderem a investir, como não faz as pessoas empreenderem, porque o custo de oportunidade é muito alto. Não é à toa que se fala muito que o Brasil é o país dos monopólios e oligopólios, né? Então, e é muito difícil você falar sobre educação financeira quando você não tem esse vento de proa. Você ensinar as pessoas a investirem com juros a 13, a sua voz vai ter baixo eco. Com juros a 2, ou que seja 4, 5, né? As coisas mudam bastante. O desafio do Brasil não é os juros de curto prazo, é os juros de longo prazo. Eu acredito muito que mudar o Brasil é criar estabilidade econômica de forma que surjam novos empreendedores e que o dinheiro comece a circular na direção de outras atividades que não seja apenas o rentismo. Mas se o governo do Brasil não fizer o dever de casa e não administrar bem as contas públicas, a gente vai ter os juros voltando a subir novamente. Então, não adianta a gente ter uns juros baixos de curto prazo e ter uns juros altos de longo prazo. A gente volta a ter aquela espiral negativa que a gente conhece muito bem.
mas eu acho que as condições elas são boas, eu sou otimista com o Brasil, e são 3 milhões de pessoas que investem em bolsa de valores, apenas 3 milhões de pessoas, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, onde 50% das pessoas investem em ações, no Brasil, 1,5% da população. Então, o espaço é grande, mas é fundamental que a gente tenha as condições macro básicas para que isso aconteça. Queria pegar aí desse ponto do macro que você colocou, né? E, aproveitando também o que a Sara falou, né? Qual foi a história da Bolsa no passado e o ponto que a gente está, né? Está num ponto aí que já tem sei lá, acho que um mês ou dois, que a Bolsa fica ali, né, nesse vai e não vai, e que é um reflexo um pouco desse macro, né? O juro voltou a subir, mas antes dessa alta do juro também já estava se discutindo, mas por outros fatores aí da discussão que está em pauta hoje em dia, também os investidores já estavam mais apreensivos, então queria falar um pouco do cenário macro, né? Vocês acham que essa história do juro subir de novo, enfim, mesmo que você já não volte ainda para os 2 dígitos, isso vai atrapalhar? Isso já é o suficiente para o investidor pensar em se acomodar um pouco de novo? Quais desafios que vocês estão vendo aí nesse cenário macro? Queria começar, então, pela Sara. Então, vamos lá, explicando um pouco, né, o que aconteceu em 2020, né? Eu acho que foi a pior crise, né, da história recente, sem dúvida nenhuma, e não só uma crise de Brasil, né? Foi uma crise do mundo, todo mundo no mesmo barco. E a gente teve, né, de forma coordenada, todos os bancos centrais do mundo injetando muito dinheiro nas economias, cerca de 10, 12% do PIB mundial foi colocado em liquidez nos mercados, numa situação de juro zero ou juro negativo, né? Então, quando você tem uma enxurrada de dinheiro, o que esse dinheiro busca? Ele busca rentabilidade, ele busca crescimento, e é o que o juro não estava oferecendo. Então, você de fato teve, né, uma migração do dinheiro indo para ativos de risco, ativos reais, como a bolsa, como as moedas, como os metais, e na parte de bolsa, muito Estados Unidos e tecnologia, assim. Se alguém me perguntasse em 2020 quem se acha que sai primeiro dessa crise, eu acho que a maioria aqui arriscaria dizer que seria os Estados Unidos. Então, você tem que botar parte do seu dinheiro, de fato, nesses ativos, nessas economias, e tecnologia foi muito bem, né? Todo mundo começou a viver de forma isolada, o online, o virtual, ganhou muita atração. Então, de novo, o dinheiro busca crescimento, busca ativos reais num cenário como esse. Agora, olhando para e até curioso, assim, né, Caterine, quando a gente pensa, assim, um cenário que o PIB contraiu, que as pessoas ficaram desempregadas e tudo mais, para muitas empresas foram lucros recordes em 2020. E empresas que eu não arriscaria dizer que terminariam um ano dessa forma. E o porquê isso? Porque, de verdade, assim, o que está na Bolsa não é um reflexo da economia real, né? Desculpa, são as maiores e melhores empresas do Brasil que estão na Bolsa. Então, são empresas que, em crises passadas, elas não só sobreviveram, mas elas saíram fortalecidas da crise. E o porquê disso, né? Porque são empresas que têm o melhor time de executivos, têm o melhor balanço financeiro, têm acesso à dívida mais barata. O que elas se aproveitam nesse momento? Da fraqueza dos competidores menores, que é triste, né? Não é uma fotografia a ser comemorada, mas é a realidade. A gente tem visto no mercado uma série de IPOs e de empresas captando dinheiro e muita consolidação, né? Muitos M&As. Por isso, as empresas que estão fortes vão às compras no momento de fraqueza dos seus competidores. Então, assim, não necessariamente uma crise significa perda de lucros ou perda de ganhos, né? A gente tem que ser, obviamente, seletivos nos setores e nas empresas, mas muitas empresas e muitos setores performaram muito bem ao longo de 2020. Olhando para 2021, essa questão do aumento dos juros, a gente tem uma cabeça mais positiva do que negativa, assim, de novo, se a gente dobrar o nível do CDI,
Se o CDI for para 5, a gente ainda assim está falando de um juro real muito próximo de zero, ou em alguns períodos até negativo, né, que é fato, a gente vai ter alguns períodos com um pico de inflação. Então, assim, eu acho que não muda muito, né, a alocação do brasileiro com o seu patrimônio, com a sua poupança por isso, assim, o custo de oportunidade continua o mesmo, né, um juro real muito perto de zero. E você continua tendo empresas que estão crescendo, que estão amadurecendo, que estão trazendo novas tecnologias. A gente tem visto esses IPOs, são mais oportunidades de investimento na Bolsa. As empresas que já estão lá maduras, estão consolidando, estão comprando competidores, estão crescendo, estão tomando dívida barata, porque, de fato, né, o custo da dívida no Brasil caiu muito. Então, assim, a gente ainda vê Bolsa no Brasil como um bom ativo. Obviamente, tem que ser seletivo, e até quando a gente pensa, né, em dividendos, tem muitas empresas que pagam dividendos de 7%, 8%, que é 3 vezes o CDI, né? Então, assim, e de novo, dividendo você não é tributado, né? É livre de imposto, pelo menos por enquanto. Então, tem bastante coisa que a gente ainda julga atrativa na Bolsa, e, obviamente, né, a gente está no Brasil, a gente não pode esquecer disso. O Guilherme aí, que é empresário e sabe que merece um troféu, porque ser empresário no Brasil realmente é difícil, né? Tem muito ruído do lado político, tem muito ruído do lado da vacinação, tem ruído do lado fiscal, mas são ruídos. Eu acho que a gente está fazendo o que é correto. Nesse primeiro momento, a gente tem que salvar as vidas, a gente tem que ajudar o brasileiro. E o fiscal, a gente acha que com o tempo ele se ajusta, né? A gente não está diferente de nenhum outro lugar no mundo, né? Todo mundo teve essa iniciativa de ajudar seu país, a sua população, e a gente não podia ficar para trás. À medida que o país volta a crescer, as coisas entram no eixo, a agenda do Congresso volta a focar nas reformas, o fiscal se ajusta com o tempo. Acho que a palavra-chave de tudo isso para 2021 é tempo. A gente tem que dar tempo para as coisas se ajustarem. Complementando aí, você acha que vamos ter ainda em 2021 essas reformas? Está otimista? Não, então, assim, falar depois da Sara é complicado, né? Porque ela já deu o panorama todo, eu fico aqui meio... É mulheres primeiro. Beleza, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e a Sara é craque. Não, o que eu complementaria ao que ela falou é que o desafio do Brasil não é... Eu concordo que se os juros ficarem em 5%, 6%, a gente vai resolver e a gente volta a andar, a Bolsa volta a andar, e eu sou sempre muito otimista com o Brasil. Mas a coisa ficou um pouco mais confusa esses últimos tempos, apesar de eu achar que vai resolver. Os nossos juros de longo prazo, eles já projetam que daqui a alguns anos o juros vai estar acima de 10%. Ou seja, o mercado faz essa aposta. Por quê? Porque o mercado está duvidando da capacidade do governo de equacionar a parte fiscal. Acho que toda a discussão econômica no Brasil hoje ela tem muito esse tom. Será que o Brasil vai conseguir equilibrar as contas públicas ou não? Se o Brasil não equilibrar as contas públicas, você começa a ter um país que vai ficando insolvente. Se ele começa a ficar insolvente, o dólar começa a subir, porque as pessoas não querem confiar mais naquela moeda. Se o dólar sobe, o juro sobe também. E aí isso vai matando os empreendedores, isso vai matando as empresas listadas e cuja oportunidade as pessoas vão fugindo na direção da renda fixa. Então, o que a gente não pode evitar, o que a gente deveria evitar é rumar nessa direção. É por isso que é fundamental que as reformas aconteçam. De novo, eu sou otimista, eu acho que elas vão acontecer, mas eu acho que o maior desafio que o governo tem é justamente essa articulação política no meio de uma confusão como a atual. A gente tem uma crise sanitária nunca vista antes na história. O Brasil é um país pobre, a gente tem que ajudar as pessoas, mas o nosso orçamento é apertado e não é um desafio fácil no Congresso você fazer escolhas, né? Todo mundo quer ter tudo, mas o dinheiro é um só e acaba tendo esse ambiente atual, né? O governo quer ajudar todo mundo, não tem orçamento, e aí começam-se as discussões sobre será que a gente fura o teto, será que não fura o teto, e as mensagens que acabam vindo não são as melhores de curto prazo. Então, isso tudo acaba trazendo esse marasmo na Bolsa, e
de novo, a coisa avança quando a gente começa a endereçar essas questões e mostrar que o dever de casa vai ser feito, né? Então, esse é um pouco o cenário que está acontecendo. Saber da Nath aí. Como é que você traduz isso tudo aí para as tuas visões e como é que você traduz essas coisas tão complicadas e às vezes não muito emocionantes, né, para o teu público, uma coisa tão importante, né, as pessoas entenderem. Na verdade, nem é tão complexo. O problema é a forma como é ensinado para a gente desde o começo, né, na questão da educação financeira. Falar sobre juros no Brasil é algo que deveria ser normal para a gente conversar. O exemplo disso, os juros estão baixos, estão aumentando a cada dia, mas eu vejo, na minha concepção, eu vejo que foi necessário o Banco Central realizar esse aumento por conta também da nossa inflação. O quanto as pessoas colocando na economia real, colocando as pessoas que estão precisando ir no mercado e não conseguem comprar as coisas, não conseguem ter o poder de compra para realizar as compras básicas da casa. Isso é preocupante, por isso é preciso a gente conversar, ver as reformas, analisar direitinho, porque, como a Sara e o Guilherme falou, essa é uma crise onde nunca foi vista, o mundo inteiro está passando por dificuldades, então eu vejo que a gente tem que focar na vacina, focar também nos empreendimentos. O que eu percebi também em 2020 é que os empreendedores pequenos ficaram um pouco de lado nesse momento difícil. As pessoas precisaram fechar comércio e essas pessoas precisavam também ter os seus funcionários. Os pequenos empreendedores, eles contratam muito mais pessoas de carteira assinada. E eu percebi que não foi tão focado, não foi focado essa mobilização para essas pessoas. Esse pequeno empreendedor fechou as portas. Não é que ele não sabia administrar também tudo, é porque foi difícil para todo mundo, não conseguiam acesso ao empréstimo, não conseguiam acesso para manter os funcionários. Então, eu vejo que eu sou ativista também, como o Guilherme, sou aquela pessoa que vai ver mais para frente, que vai dar tudo certo, que vamos melhorar, que imagina, as pessoas que precisaram do auxílio emergencial ano passado, esse ano, mais da metade não vai receber. 22 milhões apenas vão receber. O restante, que foi 40, não vai receber o auxílio emergencial. Então, eu vejo que eu estou otimista, mas não está fácil. As pessoas não estão conseguindo comprar coisas básicas para casa. O auxílio emergencial agora está bem menor do que antes. Antes era 600, agora está 150 para uma pessoa. Então, eu vejo que a gente conversar e normalizar essa conversa sobre economia, sobre finanças, é mais do que nunca necessária para as pessoas saberem o que afeta o seu dinheiro. O dólar alto, por que afeta você? É importante a gente conversar sobre isso. Então, Sara, Guilherme já mandaram tudo sobre macroeconomia. Então, já falei sobre a parte didática das pessoas que estão precisando. Então, como é que equaciona isso, né? A Nath falou isso agora, né? Que falta um pouco no Brasil. A pandemia ainda comendo solta aí e a vacinação avançando, mas tem aí um lapso, né? E essa questão das contas públicas, como ele falou, pegou a gente num momento vulnerável. O governo não estava com poupança para fazer frente. Como é que a gente vai equacionar, segurar essas pessoas, como a Nath colocou, até chegar uma hora que a economia vai começar a se normalizar um pouco mais? Como é que vocês estão vendo assim, o resto do ano nesse sentido? Guilherme. Olha, o fundamental agora é que o Brasil vacine, né? Que vacine o máximo possível de pessoas, o mais rápido possível e possa proteger as pessoas que ainda não estão vacinadas. Isso vai diminuir a contaminação e vai fazer com que as pessoas vacinadas possam voltar a trabalhar e a vida vai voltando ao normal. Então, eu diria que essa é a coisa mais importante a ser feita no curto prazo e a vacinação no Brasil ela vem ganhando escala. Então, os números vêm mostrando que agora em abril a gente deve ter 30 milhões de pessoas vacinadas, que é um número bastante expressivo, né? 1 milhão de pessoas por dia. Então, eu acho que esse é o foco de curto prazo. Então, isso atrelado com as reformas, isso faz a economia voltar e isso garante a confiança aos investidores e a economia como um todo de que o país vai continuar sendo sério e com isso não existe. Muita gente fala sobre criação de empregos e geração de renda. Quem gera emprego e quem gera renda são os empreendedores, né? Os empreendedores não vão investir se não tiver estabilidade econômica. Então,
É por isso que eu bato sempre na tecla de que criar um país mais democrático, oferecer acesso às pessoas, começa com estabilidade econômica. E estabilidade econômica, no curto prazo, vai fazer algumas renúncias, né? E no Brasil, muitas vezes as pessoas querem tudo no curto prazo. E se você quer tudo no curto prazo, você não vai ter as coisas boas do longo prazo, que é justamente você estimular o empreendedorismo, você estimular a competição, demora um pouco de tempo, né? Então, na agenda liberal que eu acredito é muito nessa direção. Eu acredito que o que vai salvar o Brasil não é um governo A, B ou C, somos nós mesmos, né? São os empreendedores que vão ter coragem, que vão empreender, que vão inovar, que vão trazer competição, mas isso não acontece se não tem essa estabilidade mínima, né? Então, o segredo agora é isso, aliás, o segredo da fórmula é vacinar as pessoas, acabar com essa confusão quanto antes, aprovar as reformas, que isso naturalmente traz o crescimento que a gente tanto espera. Eu concordo, assim, acho que a questão da vacinação é primordial, né? Você, obviamente, reduz o nível de incerteza, você começa a ter uma visibilidade melhor de quando a economia, de fato, começa a retomar, um ciclo positivo, né, de crescimento. E assim, eu sou economista de formação e eu vou te falar que economista é um bicho difícil, assim, né? Porque a curva longa, né, os juros longos estão altos, porque existe de fato essa preocupação sobre o fiscal no Brasil e sobre a expectativa de inflação, né? O que gera a inflação é a expectativa da inflação. Mas a gente fica pensando aqui na Dália, né? Vamos olhar 2020, né? Você teve uma catástrofe mundial, né? Você teve um choque na oferta, né? Várias cadeias produtivas foram paralisadas, né? Faltou produto em vários setores. Você teve o dólar indo de, sei lá, 4,50 para 6 no ano passado. E você teve o maior dilúvio da história da China, onde afetou, né, a parte de grãos, né, produção de grãos, preço de grãos e principalmente do arroz, que bateu muito aqui na cesta básica. Com esses 3 eventos em 2020, ainda assim, a gente terminou com a inflação muito perto da meta do Banco Central. Nenhum desses 3 eventos vão se repetir em 2021. A gente está com o mundo sendo vacinado, as incertezas reduzindo, o dólar continua alto, né, 5,50, 5,70, e o dilúvio na China não deve acontecer de novo. Claro, você tem um carrego do que aconteceu no passado que ainda pode poluir a inflação de 2021. A gente vai ter picos de inflação, mas quando a gente pensa numa inflação mais normalizada, dado que esses 3 eventos não vão se repetir novamente, dado que você tem 13, 14 milhões de desempregados ainda no Brasil e que a gente vai ter uma recuperação lenta e gradual, o que significa, né, isso? Significa que esse desemprego ele vai ser reduzido lentamente, né? Não vai ser um pico de emprego rápido. E você tem a questão do hiato do produto, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas basicamente a diferença do que a gente quer consumir e a capacidade de produção que a gente tem. Isso ainda está muito alto, tem muito espaço para a gente crescer até bater num gargalo de produção, de capacidade, porque aí você gere, né, uma pressão inflacionária. Então, a gente aqui, a gente monitora, obviamente, mas a gente não tem uma cabeça tão preocupada ou negativa com essa questão da inflação. A gente acha que a gente está ainda num ambiente benigno. E do lado fiscal, que eu acho que é uma outra preocupação que pesa muito nos mercados, a gente tem um pouco de complexo de vira-lata no Brasil, né? A gente acha que a gente não fez nada ou que vai ser difícil retomar as reformas, mas a gente fez bastante coisa de 2018 para cá, quer dizer, desde 2019, né, quando o novo governo assumiu, e apesar de o ano de 2020 ser recente, a gente aprovou a reforma da Previdência, a lei do saneamento, a lei da Telecom, mini reforma trabalhista, a gente tem endereçado as questões, né? Quando a gente pensa na reforma da Previdência, é 1 trilhão de economia por ano, né, a estimativa. Quando a gente fala de juros, né, o governo é como uma família, assim, se a sua dívida que custava 15, né, o juro caiu de 15 para 2, 3, só essa economia de despesa financeira do governo é quase uma reforma da Previdência por ano, são 800 bilhões de reais que o governo economiza.
Então, assim, a gente está no caminho certo, a gente tem feito as coisas certas. Infelizmente, houve essa grande pedra no caminho, que foi o coronavírus, mas a gente está com a cabeça, né, de fazer. E uma coisa que nos deixa otimista, que foi uma coisa que o Guilherme falou, assim, nós, né, brasileiros, empresários, empreendedores, está todo mundo muito mais vigilante, está todo mundo mais atento com o político. O político no Brasil sempre foi, sempre será assim, cheio de ruído para cá e para lá, briga para cá e para lá, mas no final a gente acaba fazendo a coisa certa, né? Todas as mídias sociais, os canais como o da Natália, os canais que a XP proporciona, a gente sabe o que está acontecendo, né? Há 5 anos atrás, se você me perguntasse o nome de um juiz do STF, talvez eu não soubesse. Hoje a gente sabe o nome de todos eles. A gente sabe quem é o chefe do Senado, o chefe da Câmara, coisa que há algum tempo atrás, a maioria dos brasileiros não saberia. Então, assim, existe essa cobrança da sociedade para que o político faça o correto. Só que no Brasil nunca é linear, né? Vai, tropeça, não, mas a gente tende a fazer a coisa certa. E, de novo, acho que o segredo é o tempo, Caterine. Assim, com o tempo a gente vai endereçar essas coisas, eu acho. Estamos aí num momento complicado, né, com esse orçamento aí que não fecha, que o pessoal tem chamado de orçamento fictício. Eu queria aproveitar e perguntar para a Nath um pouco como é que as pessoas recebem esse tipo de notícia, assim, como é que teu público entende que essa necessidade de falar tanto do problema fiscal do governo, enfim, por que está se debatendo um orçamento que algumas pessoas estão chamando de fictício, que precisa ser equacionado, porque a conta não fecha, né? É como se você tirasse ali eu tenho que... Então, esse ano você não compra tanto isso aqui, mas você tem que comprar, porque se você não comprar, sei lá, você não come. São despesas que não dão, que você não pode cortar, mas que você não tem mais aonde cortar, né? A gente está nesse momento um pouco no orçamento. Então, eu queria saber se o teu público compreende isso como importante, se tem essa visão, assim, de que aí, como o Guilherme falou, assim, é importante a gente consertar algumas coisas para a economia rodar, ou se fica mais a reforma da Previdência, né, como a Sara colocou. Então, essas coisas são entendidas, assim. Como que teu público vê essas questões, Nath? Olha, eu vejo que quando eu converso sobre orçamento doméstico, eu vejo que eu e o meu público, a gente sempre pensa o seguinte: orçamento doméstico, a gente tem que cortar aqui ou ali coisas que não são tão importantes, mas não está fácil, não está fácil, porque o momento que estamos vivendo hoje, em 2021, mas em 2020, é um momento muito difícil. E, por exemplo, a Sara falou sobre as reformas que foram necessárias, mas elas não trouxeram, por exemplo, a reforma trabalhista, um retorno para os trabalhadores de uma forma que foi esperada e foi divulgado pela mídia. Esse é um ponto. Falar que a reforma trabalhista, como foi divulgado em diversas mídias, que iria melhorar o emprego, a empregabilidade antes da pandemia, não foi resolvido. Então, não adianta falar que tem várias reformas que precisam ser feitas se as próprias que foram aprovadas não estão resolvendo antes da pandemia. O dólar já estava alto antes da reforma da Previdência ter sido aprovada. Já estava alto, porque tem um monte de coisas que acontecem no nosso país que fazem também o dólar ficar alto, mas a reforma da Previdência também não teve tanto retorno no quesito de as pessoas falarem que vai melhorar, o mundo vai melhorar, a economia vai melhorar, mas aí veio também a pandemia que prejudicou tudo isso. Então, a questão do orçamento doméstico, não só o orçamento doméstico, mas também o orçamento familiar, eu vejo que a gente tem que chegar, conversar e analisar tudo isso que acontece na nossa vida, principalmente na pandemia. Então, as pessoas fizeram o seguinte: quando estavam precisando do auxílio emergencial, as pessoas pegaram o auxílio emergencial, só que metade delas não vão receber. E como fica a economia? Eu queria até perguntar isso para o Guilherme e para a Sara, sobre como vai ficar essas pessoas que não vão receber. Perderam familiares nesse momento de pandemia por conta do coronavírus, que também são pessoas que eram que precisavam, né, pagar as contas de casa, perderam pais, avós que precisavam ali
organizar o orçamento doméstico, que sustentava uma casa. E essa é a minha preocupação. Eu sou muito otimista, mas essa é a minha preocupação. Familiares que perderam pessoas que eram detentores ali para pagar as contas, como é que fica? Eu sou muito otimista com a vacina, eu espero que tenha até um site que mostra para a gente quanto tempo você vai ser vacinado, dependendo aí das informações do governo, mas o que me preocupa são essas pessoas que perderam familiares que pagaram as contas. E aí eu queria tirar a dúvida com vocês, como fica a economia com essas pessoas que infelizmente se perderam, né, por conta da pandemia? Bom, acho que eu posso começar aqui, depois a Sara me complementa, né? Você comentou, Nath, algumas coisas sobre a reforma da Previdência trabalhista. Tem algumas reformas que a gente faz que o efeito realmente não é no curto prazo, demora um pouco mais de tempo mesmo. Então é importante que a questão da Previdência era como é que você consegue equilibrar as contas públicas a longo prazo para que, de novo, a gente não tenha uma calamidade fiscal. Isso volta a ter juros altos, isso traz inflação e assim por diante. A trabalhista, como é que você consegue criar um ambiente no Brasil mais amistoso? Porque não adianta a gente criar uma série de encargos e de benefícios que no final não permitem que o empregado seja contratado. Mas isso demora tempo até que as coisas aconteçam. Não é 1, nem 2, nem 3 anos, são alguns anos. Sobre a sua pergunta de como é que fica, eu realmente é uma tragédia, né? É fundamental que a economia volte. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas ainda vão sofrer. A sociedade civil está se organizando, né? Tiveram uma série de empresas que fizeram doações e que ajudaram dentro do possível. A XP foi uma delas, mas acaba sendo uma gotinha no oceano, né? O que é fundamental é que a gente vacine o quanto antes. E é o que eu falei anteriormente, eu acho que no mais tardar até julho, agosto, eu acho que o grupo mais crítico ele já foi vacinado e com isso boa parte da economia já consegue voltar. Isso não vai resolver no curtíssimo prazo, mas é a solução que nós temos, né? Infelizmente o Brasil é um país mais pobre, a gente não pode oferecer os benefícios que os americanos ofereceram, senão o país quebra, né? Eu diria que é dessa forma que eu enxergo. Assim, não tem solução fácil no curto prazo, infelizmente. Acho que complementando, né, a Nath e o Guilherme, queria até, assim, o que a Nath falou, né, poxa, a gente aprovou a reforma da Previdência, a gente fez várias coisas e o dólar não mudou, né, o dólar continuou alto. Isso é super interessante, assim, porque é natural do brasileiro associar a alta do dólar com crise, né, porque é a nossa história, né, acontece uma crise externa, um choque externo, o dólar sobe, aí o que acontece? A gente tem a inflação dos importados, a inflação sobe, o Banco Central agia subindo juros para combater essa inflação que vinha do dólar. O que mudou? Né? Por que o dólar continuou alto depois da reforma da Previdência, que foi um marco na nossa história, né, aprovar essa reforma? Porque é pelo motivo benigno, assim, a gente tem que pensar que às vezes pode ser bom ter o dólar alto. O Brasil, ele nunca foi o maior exportador de soja ou de minério de ferro. Na verdade, a gente sempre foi o maior exportador de juro real. A gente tinha um dos maiores juros do mundo. Então, todo tipo de capital especulativo vinha para o Brasil, seja para a bolsa, seja para a renda fixa, só pelo carrego daquele juro alto. Uma hora que você traz o juro de 15 para 2, o que o gringo vai vir fazer com o dinheiro dele aqui? Não tem mais a molezinha do juro alto todo mês. Então, assim, isso estruturalmente deixou a nossa moeda mais fraca e menos valorizada em relação ao dólar. Isso é um motivo bom da desvalorização do real. Foi pelo motivo bom, pela queda estrutural da taxa de juros, não é associada a uma crise externa. Então, acho que é um primeiro ponto, né, que as pessoas têm que entender, que não necessariamente a desvalorização que aconteceu foi pelo motivo ruim,
né? A gente acha que foi pelo motivo bom, a gente está com juros padrão mundial, juros baixos. Sobre a tragédia, assim, né, voltando também, né, ao ponto da Nath, que a gente fez muitas dessas reformas, mas infelizmente você tem um processo, um período de transição, né, que as empresas se preparam, os trabalhadores também se preparam, tem toda a legislação, é um processo, né, infelizmente a gente foi atropelado pela crise do ano passado, mas à medida que a gente volte a se recuperar, que o PIB volte a crescer, essa reforma trabalhista, ela facilita a contratação das pessoas, né, o trabalho intermitente, o trabalho temporário, isso vai ajudar, né, as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, mas, de novo, não é da noite para o dia, é um processo, né. E uma outra coisa, assim, a gente acha que o governo tem que ajudar, sim, as pessoas, tem que dar o voucher, tem que dar o auxílio emergencial, a gente tem que ajudar as pessoas porque é uma maneira de também ajudar o Brasil a ir para frente. E o fiscal, assim, de novo, é o tempo. Isso vai se ajustar, a economia voltando a crescer, a arrecadação de impostos voltando, as reformas sendo endereçadas. E uma outra coisa que a gente pensa, assim, a gente tem uma dívida alta, mas a nossa dívida está em reais, que é a nossa moeda, que é a moeda que o Brasil, né, imprime, é a moeda que o Brasil tem o direito, né? Então não é que a gente tem um alto endividamento em dólar, em euro, e que a gente não vai sair desse buraco. Quando a gente tem dívida na nossa própria moeda, eu acho que a gente pode dar o benefício do tempo, para que as coisas possam se ajustar. Kátia, Eu não estou te ouvindo. Tá mudo. Mutou. Queria voltar um pouquinho para o micro, obrigada, Sara. A gente falou bastante do macro. Enfim, com esse aumento aí de pessoas querendo investir, querendo se informar, e também com essa facilidade maior, tanto de plataformas e redes, né? Temos aí todo tipo de rede social, e um monte de gente também falando, né? Eu queria falar um pouquinho dos riscos também, né? Como é que fica? Porque assim como aparece gente com boa informação de educação financeira e tal, também surgem aí, sei lá, boatos, especulações, ou, sei lá, golpe também fica mais fácil de dar, né? Ganho de dinheiro fácil. Eu queria saber em que a gente precisa, o que o investidor precisa ficar mais atento, em que a gente precisa avançar nessa preocupação com o risco. Que risco que vocês veem de importante endereçar nesse momento? Guilherme, quer começar? Tá mudo também o seu. Eu diria que por isso, realmente, quando você começa a ter os juros baixos, né, o perfil das pessoas vai mudando e aparecem novos influenciadores e acabam tendo alguns que talvez que não trazem um conteúdo mais adequado, né? Mas eu diria que o saldo é super positivo, existem influenciadores brilhantes, a Nath é uma delas, e isso tudo ajuda a levar conteúdo de qualidade às pessoas. Isso não seria possível há 10, 20 anos atrás. Eu diria que o principal cuidado é a pessoa ter consciência dos riscos que ela está correndo. É sempre importante ela se consultar com algum consultor, alguém que possa apoiá-la, isso sempre ajuda. E não faltam sites sérios que permitem que a pessoa possa aprofundar seu conhecimento e possa ler a respeito. Eu sei que o tema dinheiro é um tema que muita gente não gosta de conversar e acha melhor delegar, mas a melhor fórmula de aprender mais é justamente estudar mais sobre o assunto, né? Não é tão complicado assim quanto parece. E aí, quando você conhece, você acaba tendo esse acesso a conteúdos e influenciadores, isso acaba te ajudando no processo de conhecer novos produtos, de conhecer novas oportunidades, e acaba se transformando num ambiente bastante fértil. Então... Desculpa, deixa eu terminar, Guilherme. Não, é isso. Mas a Nath que é craque nesse tema, acho que ela pode falar melhor do que a gente. Todo investimento tem seu risco.
tanto a poupança, tesouro direto, você investir na bolsa. A questão é o perfil, como a Sara já falou aqui. O perfil é muito importante. Ou você, como o Guilherme falou, de você achar alguém certificado para te ajudar. Às vezes, você delegar, quando você está trabalhando, fazendo um monte de coisa, é mais fácil. Porém, eu vejo, na minha opinião pessoal, que nada é melhor do que você cuidar do seu próprio dinheiro e entender o que a pessoa está fazendo com o seu dinheiro. Então, eu vejo que todo investimento tem o seu risco, a questão é você saber o seu perfil, o que é melhor para a minha carteira não pode ser melhor para você, porque eu tenho objetivos e metas diferentes, eu tenho pensamentos diferentes de querer criar valor sobre o meu negócio, sobre a minha vida, e todo mundo tem que saber qual é o seu perfil, é muito importante. Então, não acho que exista o melhor investimento. Ah, o melhor investimento é esse. Se a pessoa está falando para ti que esse é o melhor investimento, não necessariamente possa ser para você. E como eu já conversei várias vezes no meu canal, pessoas que não são certificadas pela CVM não podem indicar investimentos para você. Não pode, não pode. Então é importante você achar alguém certificado para te indicar, para te aconselhar e você saber o que ela está fazendo com o seu dinheiro e entender sobre o mercado, gente. Não adianta você estar passando no Jornal Nacional, falando sobre bolsa, por exemplo, que a bolsa caiu, e você não sabe o que está acontecendo, porque afeta o seu dinheiro. Qualquer coisa que faça sobre a economia, que acontece na economia, afeta o seu dinheiro. Por isso é importante você entender cada tipo de investimento, o seu perfil, e também existem perfis, né, de investidores, também existem investimentos de curto, médio e longo prazo. E aí, cada objetivo da sua vida você vai encaixar no seu investimento. Então, por isso é importante. A minha carteira é diferente do Guilherme, da Sara, da KT, então é importante todo mundo entender o seu perfil e não achar que existe o melhor investimento, o melhor local para alocar os seus investimentos. Cada um tem o seu objetivo e sua meta. Não, eu acho que é isso. Acho que a Nath e o Guilherme falaram tudo. Assim, eu acho que cada investidor tem o seu perfil. Tem investidor que gosta de mais risco, outros de menos risco. Você vai na XP, tem lá uma prateleira, né, um cardápio de vários tipos de produtos e fundos e com diferentes riscos. E eu acho que o investidor ele tem que pensar, né, numa poupança de curto prazo, aquela que é para sua emergência, para aquele imprevisto, que é importante, tá? Eu pessoalmente, né, tenho essa parte de emergência em produtos de pouco risco, como a renda fixa. Agora, a minha poupança, né, pensando a médio, longo prazo, pensando no futuro dos meus filhos, aí eu tendo a colocar em produtos que têm um nível de volatilidade um pouco maior, um risco um pouco maior, mas que é o que acredito, né, que a longo prazo vai remunerar bem a minha poupança, né, mas é o que a Nath falou, não tem fórmula igual para todo mundo, né, cada um tem o seu perfil e o seu horizonte de investimento. Acho que vale acrescentar no ponto da Sara, né, eu acredito muito que a melhor maneira de você otimizar seus investimentos a longo prazo é, de fato, você comprar boas companhias listadas em bolsa, comprar bons negócios, né? A história prova isso. Eu acho que a melhor maneira de você fazer isso é você investir através de bons fundos de investimento. Então, você separar aquele dinheiro que você não vai usar no curto prazo e você ter uma cabeça de pelo menos 5 anos, eu acho que você pode estudar essa direção, que é uma direção bastante concreta, coerente e vai te trazer bons frutos a longo prazo, né? Obviamente que tem risco, tem volatilidade, acontecem as crises no meio do caminho, mas estudem o histórico de bons fundos de ações que vocês vão ver que é algo extremamente atraente para quem, acima de tudo, não precisa do dinheiro no curto prazo. Pegando essa tua deixa aí, né, que você investir em empresas a longo prazo, mas se você se tornar sócio de um empreendimento, né? Na outra opção, que ainda tem pouco aqui no Brasil, né, mas vocês até são representantes dela, né, que é o empreendedorismo, as pessoas empreenderem, né, fazerem a sua própria aposta no próprio negócio. Isso é uma forma também de investimento, o Brasil está começando a avançar mais nisso. Queria que você falasse um pouco também a partir
da experiência de vocês, né? A Nath e o Guilherme, principalmente. A Sara depois também se associou a Dália, né? Que é também um empreendimento aí de gestão de fundos. Eu queria um pouquinho que você falasse da experiência, a partir da experiência de vocês. Nath, quer começar? Queria dizer que antes o Guilherme começou com 10 mil reais e eu comecei com 50 reais. Então, mostra que, independente aqui, eu comecei com 50, ele começou com 10 mil. E aí, essa diferença é importante falar, porque eu comecei o meu negócio com 50 reais, botando um negócio atrás para tampar, para fazer os vídeos no meu YouTube, começar a gravar com o celular Moto G. E o que eu sinto como dor, como empreendedora, é a parte fiscal. É muito difícil, é muito complicado você abrir teu negócio e você querer entender como se regularizar, como abrir um MEI, aí transformar em ME, que é uma microempresa, e passar para empresas de pequeno porte. Não é explicado isso para a gente. Você começa assim, o que está acontecendo? E eu vou lá e tento procurar, porque essa parte tributária, eu vejo que é muito, muito complicada no Brasil. Parece que é feito para você se complicar, não é possível. Então, essa era uma dor minha, de entender a parte tributária do nosso país, como se regularizar, como pagar os impostos, se é simples, nacional, se você vai ser lucro presumido ou lucro real. E por isso é importante empreendedores compartilharem, não guardarem a fórmula para si. É a gente compartilhar, entender. Eu falo sobre o MEI no meu canal, como eu comecei como MEI, como eu fiz para entrar e emitir nota fiscal. Então, essa era uma dor que eu sentia. Hoje eu estou aprendendo ainda mais com a minha contadora. E criar ideias, eu vejo que a internet é essencial para quem quer abrir o seu negócio também. A internet vai te ajudar muito a você abrir o seu negócio, a você criar uma conexão com seus clientes. Porque, querendo ou não, Nath Finanças é uma empresa de pequeno porte. Em 2 anos é uma bebê, comparada a Sara e o Guilherme, mas está crescendo aos pouquinhos. E é tão legal você ver o seu negócio com uma missão, visão, valores. Não adianta, gente, você só saber o que você gosta por amor, saber o serviço ou o produto. Você tem que saber fazer seu fluxo de caixa, você tem que saber organizar a sua empresa, fazer uma administração do seu negócio de uma forma organizada. E quanto mais você vai buscando informações, uma hora ou outra, quanto mais você cresce, você vai pagar imposto, então tem que separar o dinheiro para você pagar os impostos, fazer sua reserva de emergência. E eu vejo que foi muito importante para mim fazer administração, como eu sou formada, porque me ajudou muito a ter essa visão bem maior do meu próprio negócio, a como montar, organizar, administrar. Temos aí 15 funcionários e é muito assim, muito legal você saber administrar o seu negócio de uma forma organizadinha, não tenha medo de pedir ajuda, você não sabe tudo, então contrata um contador, contrata um administrador, contrata um profissional para te ajudar e não se esqueça, separe a pessoa física de pessoa jurídica. Coloque também seu prolabore, o valor que você precisa do seu salário, para você pagar suas contas. E, por favor, não pegue o dinheiro da empresa para achar que é seu. O dinheiro é da empresa, pelo amor de Deus. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Tá certo. Guilherme. Eu não comecei tão pequenininho por conta da Nath, eu comecei com 10 mil reais. Eu trabalhava no InvestShop com a KT, inclusive. A minha área acabou sendo cortada e eu fui demitido, né? Então eu comecei a empresa por isso. Eu não queria sentir essa dor novamente. E eu confesso que no começo eu não tinha um business plan muito claro, mas eu sempre gostei de sonhar grande, mas eu aprendi que sonhar grande não significa começar grande, né? Eu comecei pequenininho, comecei dando aula, ensinando as pessoas e aos pouquinhos eu fui linkando os pontos, né? Quando você acredita muito no seu projeto, quando você é uma pessoa muito obstinada e você se cerca das pessoas certas, diria que isso é a coisa mais importante de tudo, né? Empreender, aprender a delegar, aprender a montar um time, aprender a colocar as pessoas certas na posição certa, literalmente, né? Você vai voando cada vez mais alto. E a minha empresinha, que começou do nada lá 20 anos atrás, literalmente, abriu capital na Nasdaq ano passado e acaba se transformando em uma das grandes empresas do Brasil. Então é a prova de que o Brasil é um mar de oportunidades. Basta você acreditar em si próprio novamente
e você não buscar atalhos, né? É possível, sim, chegar lá, e eu sempre digo que se eu fosse um extraterrestre e tivesse que investir na Terra, eu apostaria no Brasil, né? É muito mais fácil empreender no lugar onde falta tudo do que num lugar, talvez, onde as burocracias sejam menores, né? Eu não sei, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, as burocracias são um pouco menores, não há dúvida disso, mas a competição é muito maior. Então, você quer empreender onde você chega com novidade. No Brasil, tudo é novidade. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos esse ambiente ele vai mudar, e é bacana saber que talvez a nossa história consiga inspirar outras pessoas a também montarem outras XPs em outros segmentos. Isso é muito gratificante, né? Saber que você pode inspirar outras pessoas a seguirem caminhos semelhantes. Sara. É isso, assim, acho que eles falaram tudo, assim, acho que empreender primeiro você tem que ter o propósito, a missão e as pessoas, né, porque no fundo a empresa é o reflexo das pessoas, né, que estão na empresa, então com as pessoas certas e um propósito certo, assim, a chance de sucesso é razoável. A gente começou a Dália também no início de 2018, assim, sem ajuda, né, sem uma captação já dada. A gente começou com o nosso dinheiro, com a poupança dos sócios, e deu tudo certo. Graças a Deus. Aí hoje a gente está com 160 mil cotistas, o que também para nós é muito gratificante, né, ver que a gente consegue levar ao nosso cotista, ao nosso investidor, uma mensagem clara do que a gente está fazendo, do que a gente acha do mercado. A gente tem um canal super aberto com todo mundo, né, ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou mesmo através do nosso site, que a gente acha que isso é importante, né? A gente está tocando o dinheiro das pessoas, das famílias, então a gente tem que ter essa proximidade, a gente tem que contar para eles o que a gente está pensando, e de forma clara, de forma muito simples. Então, a gente tem aqui que só comemorar o que a gente conseguiu realizar nesses 3 anos. E tudo volta, né, ao início da nossa conversa aqui, é o juro baixo, né, assim, esse cenário de juro baixo estimula, né, você a tomar risco, a empreender, a criar novos negócios. A pandemia, acho que nos acordou para várias outras realidades, então a gente tem visto várias novas empresas vindo à Bolsa, porque criaram tecnologias novas, ou estão criando, né, reinventando coisas que hoje faz sentido a gente ter como consumidor e que não fazia sentido ter antes da crise. A crise trouxe um reaprendizado, né, de como a gente pode viver, né, eu acho que de forma mais leve, mais flexível, sem tantas amarras, e isso estimula também a criação de novos negócios, novos empreendedores, e muitos vindo, inclusive, para a Bolsa. Mas uma coisa que não havia no Brasil era muito essa cultura de venture capital, né, de você investir em empresas fechadas, empresas que estão nascendo e eventualmente no futuro, né, ter um evento de liquidez com a venda dessa empresa. E hoje a gente vê assim o brasileiro comum, o brasileiro médio discutindo esse tipo de oportunidade, porque de fato tem muita oportunidade, né? De novo, acho que o juro baixo e a questão da pandemia, que trouxe uma nova realidade, são coisas que, no fundo, têm ajudado muito nessa perspectiva, né? Então, eu acho que empreender nesse momento, tendo uma missão e as pessoas certas, faz muito sentido. Legal. Gente, a gente está estourado aí no nosso tempo, dá vontade de ficar aqui a tarde toda conversando com vocês. Queria agradecer muito a vocês, a Brasil Conference. Se vocês quiserem fazer assim muito rapidinho, porque a gente já estourou, um recadinho final aí de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Vamos lá, Sara. Eu começo? Só um tchau. Ah, não, pode. Não, de Conversando. novo, eu queria agradecer muito o convite de vocês, é uma honra dividir o palco aí com a Nath, com o Benchimol, agradecer a todos, e acho que a minha mensagem, assim, no final, a humanidade vai prevalecer, a gente já vê a luz no fim do túnel, e as coisas vão dar certo. Nath.
Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, agradeço também a Sara, o Guilherme, a Catê, foi maravilhoso. E também deixar uma frase aqui, não desista, comece agora a se organizar financeiramente, comece agora assim, a investir, pode ser com 10, 20, 30 reais, o importante é começar. Agradeço muito. Qualquer coisa, estou nas minhas redes sociais, Nath Finanças. Eu também agradeço a participação e acho que a minha mensagem é quase uma convocação a todos esses alunos que estão estudando fora do Brasil, que estão em outras escolas mundo afora, que voltem o quanto antes e ajudem a gente aqui a fazer um Brasil cada vez melhor. Né? Como eu disse anteriormente, não faltam oportunidades aqui no Brasil, o que falta são pessoas corajosas, com ideias boas e que façam a coisa certa a longo prazo. É assim que a gente vai construir cada vez mais o Brasil que a gente sempre sonhou. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigada, Obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada a vocês. Boa tarde para todos. Um abraço, Boa gente. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.